E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sargento Rafael, o melhor do quartel. Olha só, pessoal. Então tá. Como eu tinha prometido para vocês, a gente tem que fazer uma revisãozinha aqui dos poríferos e quinidários, certo? Então nós vamos relembrar aqui alguns tópicos, alguns conceitos e depois no final a gente faz uma correção de exercícios que está na apostila de vocês, tá? Eu acredito que vocês já devam ter lido o material aquele dia na aula, certo? Então, algum conhecimento já deve ter, alguma ideia do que a gente vai falar, certo? E, e daí as dúvidas que surgirem, a gente vai conversando, tá? Você manda uma mensagem aí, a gente conversa no, lá no colégio também, sem problemas, tá? Conteúdo de prova, né? Vai cair na prova esse material, então atente-se aos detalhes aí e perguntem as dúvidas também depois, tá bom? Então, o que, que é, né, os poríferos equinidários? Isso aqui é o reino Animalia, certo? E é uma evolução dos primeiros seres animais, tá? O que, que é os poríferos, né? Eu acho que eu já falei para vocês. Os poríferos são seres que possuem poros, tá? Por isso que é o nome poríferos. E os quinidários, eles têm tentáculos. E esses tentáculos produzem uma substância urticante, que vem dos quinodócitos, das células quinodócitas, aí por isso o nome quinidários, tá ok? Aqui tem uma introdução, né, que é importante ler para saber da evolução dos seres unicelulares para nossa, para hoje em dia. A evolução dos seres vivos, cada ser primitivo ele sofre alterações conforme o ambiente se adapta e vai evoluindo. Mas ele não deixa de existir. Ele pode deixar de existir por outra condição ambiental, não porque ele evoluiu, tá? Então, esses poríferos e quinidários foram seres que são mais simples, biologicamente falando, porque eles vieram antes, mas eles ainda estão ali. E daí, com a evolução, outros seres foram se criando, tá certo? Outros seres vivos. Vamos lá, então. Características gerais desses animais, né? Então, todos eles têm células eucariontes e são multicelulares e heterotróficos. Então, isso é importante, né? Células eucariontes a gente já sabe o que que é, uma célula especializada. Multicelulares, porque tem mais de uma célula, certo? E heterotróficos, por quê? Porque eles não produzem seu próprio alimento, né? Eles se alimentam de outros seres ou do ambiente em si, tá ok? Aqui tem a explicação que tem mais de 1.300.000 espécies de animais desse tipo, né? Tá certo? Ali, ó. Como é que são diferenciados, são divididos, né? Esses seres. Então a gente se faz através da simetria, tá? Agrupa eles como simetria bilateral ou simetria radial, que tá aqui, certo? Olha só. Já marquei aqui, deixa eu desmarcar isso aqui. Aí, boa. Tá? Não apagou. Deixa eu ver se vai apagar. Quero que apague. Tá, fechou. E aqui os seres. Tá falando da simetria, né? O que que é essa simetria bilateral ou simetria radial? É a forma como eles são divididos. Então, os seres desse filo, eles podem ser tanto radial como bilateral, tá certo? Radial porque eles podem ser divididos num círculo, certo? Em diferentes partes iguais. E bilateral quando são divididos ao meio, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Tem que tirar essa coisa aqui, não sei como é que tira. Ah, a gente já falou sobre isso em outras aulas também, sobre as árvores filogênicas ou filogenéticas, certo? Que é o quê? Que é quando, em algum ponto da evolução de uma espécie, há a especiação. A especiação é quando há a formação de uma nova espécie. E essa formação de uma nova espécie acontece de várias maneiras. Uma delas é através de separação através de um meio físico, tá? Então, aqui mostra, né, um ancestral comum a todas essas espécies aqui. Espécie A, espécie B, espécie C, espécie D, espécie E.
Então, no início existia só esse serzinho aqui. Aí ele, ao passar dos anos, né, aconteceu uma evolução e houve uma especiação. O que que é isso? Ele se dividiu em outros dois ramos, certo? Um continuou e não houve alteração. Ele continuou sendo aquele outro ser que foi criado. Aqui chegou o momento em que houve a especiação. Como eu disse, por algum motivo, ele teve uma separação da sua espécie original e acabou derivando outra espécie. E assim sucessivamente, tá? Isso é importante a gente saber, questões de provas, quando aparecer esses pontos aqui, certo? Ele está se referindo ao quê? Que é aqui que aconteceu a formação de uma nova espécie, tá bom? Fica a dica aí, né? Ali, ó, especiação. Processo de formação de novas espécies a partir de uma população separada geograficamente ou reprodutivamente, na qual ocorre o desenvolvimento de diferentes características genéticas. Então, geograficamente foi o que eu falei para vocês, que é quando há uma separação física entre eles. E daí, a partir disso, uma outra espécie ela se desenvolve. Vamos imaginar que a gente tem esquilos, tá? Que viviam em montanhas e por uma situação natural, essa montanha ela se separou, né? Virou um vale e um casal dessa mesma espécie de esquilos acabou morando do outro lado. Então a gente tem uma montanha aqui com uma família de esquilos e aqui outra família de esquilos, só que da mesma espécie e separados. Ao passar dos anos, uma dessas famílias adquiriu características genéticas diferentes para se adaptar àquele local que ela acabou ficando. E com o passar de outros anos, essas características, essa evolução, não faz mais com que eles consigam se reconhecer como mesma espécie, não consigam se reproduzir também, certo? Aí a gente vai ter a criação de uma nova espécie. E isso a gente chama de especiação, tá bom? Aqui a gente mostra que o ancestral protista, certo? Deu origem para todos os outros animais, né? Então aqui tem os outros filos, né? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, certo? Mais para frente aí a gente vai ver essas espécies, esses filos aí, de cada um deles. Um bem legal é os plateumintos e nemateumintos, né? Que são o quê? Aquelas lombriguinhas, né? Famosa lombriguinha. Tá bom. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a quantidade, né, de invertebrados. Então, olha só. É grande, né? Ó, observa o gráfico referente. Na leitura do gráfico, é possível perceber que os invertebrados correspondem à maioria das espécies de animais conhecidas atualmente. O que, que é o invertebrado e o vertebrado? Tá? Tá aqui mais atrás, a gente já tinha falado sobre isso. Os invertebrados são desprovidos de coluna vertebral, certo? E os vertebrados têm coluna vertebral e crânio, tá? Então a maioria é dos invertebrados, tá? Que tá aqui. A maioria é invertebrado. Ó, eles ocupam vários tipos de ambiente, desde águas escaldantes até os solos congelados da Antártica. Apresentam grande variedade de tamanho, dependendo da filo a que pertence. Uma perguntinha, né, para a gente responder, eu acho que vocês já responderam. A partir do que estudamos, como você explicaria a condição de consumidores desses seres pertencentes do reino Animalia? Certo? Minha assistente aqui trouxe uma água, muito obrigado. Obrigado, assistente. Isso aí, né? Produção completa. Ó. Então, olha só, vocês podem responder aí, tá? A partir do que estudamos, como você explicaria a condição de consumidores dos seres pertencentes ao reino animal? Eu acredito que não é difícil, né? A gente já estudou a evolução dos seres vivos ali e conforme a gente falou sobre isso, os heterotróficos, né, são consumidores, tá? Então já tá aí a resposta, né? Filo porífera. Então vamos lá. Agora especificamente vamos falar dos poríferos e dos quinidários, ok? Porífero. O nome porífero está relacionado ao fato de que o corpo de uma esponja apresentar poros, por onde a água é drenada até uma cavidade central, a esponjocele, para depois voltar ao ambiente por meio de uma abertura superior chamada de ósculo.
Então aqui a gente tem uma ilustração de como seria um porífero, tá? Que é uma esponja do mar. Então aqui, ó, os poros, né? Aqui os poros, aonde entra a água, que vai na espongiocele, onde acontece o quê? A troca gasosa, a retirada de nutrientes que esse ser precisa para sobreviver. E essa água ela sai através do ósculo, tá? Voltando pro ambiente aquático, tá bom? Olha aqui, vamos lá. Olha só, eu não tinha marcado tudo isso aqui, né? Tá? Não tava. Eu não sei por que ficou tudo marcado. Agora vamos lá. Fechou? Vamos lá. A intenção era deixar marcado só o que fosse mais importante, mas eu acho que eu marquei sem querer. Olha ali. Como as esponjas são animais aquáticos sedentários, elas dependem do fluxo de água ao seu redor para conseguir filtrar as substâncias de que necessitam para a sobrevivência. Por isso são considerados animais filtradores, tá? O fluxo de água também possibilita as trocas gasosas, que eu falei antes, auxiliando a absorção de gás oxigênio para a respiração celular. Assim, a água entra pelos poros, é filtrada pelas células que formam o corpo da esponja, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo, levando os resíduos e o gás carbônico. Então é assim que ela retira os seus nutrientes que precisa da água, através da entrada de água pelos poros, passando pela espongiocele, onde as células, né, fazem a filtração, a troca gasosa, retira os nutrientes e essa água retorna para o mar novamente, ok? Uma curiosidade, né? Por ficarem fixos no fundo do oceano, ali no ambiente aquático, e não mostrarem movimento aparente, eles achavam, né, que eram plantas, certo? Só em 1765 estabeleceu-se a natureza de animal das esponjas, animal, tá? Que não é que daí eles mudaram, não, isso aqui é um animal, não é uma planta, certo? Então demorou. Organização corporal. Então vamos lá, como é que só um minutinho, pessoal. Ah, pessoal, desculpa aí. Acho que deu uma entrada de ar aqui na janela que fez um barulhão. Tá bom? Agora já arrumei. Vamos lá. Como é que são formadas essas esponjas, né? Então, elas têm algumas células específicas, né? E elas têm algumas células específicas, certo? Como eu falei ali. Deixa eu ver. Ah, tá gravando. Acho que não estava gravando. A rede se associa a estruturas impregnadas de sílica ou de carbonato de cálcio, conhecido como espículas, responsáveis pela sustentação e pela defesa dos poríferos, tá? Então, isso aqui. Embora não formem tecidos especializados, nem órgãos, as células das esponjas são diferenciadas e desempenham todas as funções. Então, vamos lá. Ó, a gente tem os coanócitos, os amebócitos, porócitos e pinacócitos, certo? O que os coanócitos fazem? São células flageladas que se localizam no interior da espongiocele. Seus flagelos movimentam a água dentro do animal e absorvem os nutrientes que são transferidos aos amebócitos. A digestão é apenas intracelular. Então, o coanócito é dentro da célula, tem o flagelo, né, que fica balançando, que movimenta a água e faz a absorção dos seus nutrientes ali, certo? Os amebócitos. Essas células podem transportar nutrientes para outras células da esponja, produzir materiais para a formação de espículas e tornar-se qualquer tipo de célula de que a esponja necessita. Então, os amebócitos é uma célula especial também, porque ela consegue se transformar em outras células que a esponja necessite, tá bom? Elas transportam os nutrientes para todas as células da esponja também. Porócitos, então, células em forma de rosca que se estendem pela parede corporal do animal, permitindo a entrada da água na espongiocele. Então, aqui, ó, certo? Um tubinho por onde vai passar a água para dentro. E os pinacócitos, células epidérmicas firmemente compactas que revestem extremamente a esponja. Então, essas células aqui, ok? Elas fazem o revestimento da esponja. E aqui a gente tem a espícula, né? O que era a espícula que a gente viu antes ali? Ó, responsável pela sustentação e pela defesa do porífero. Fechou? Então, ó, temos coanócitos, os amebócitos, os porócitos, o pinacócito e a espícula.
Aqui é a esponja ocele, certo? E o ósculo, que é o nome da abertura por onde sai a água, tá? No decorrer da evolução, alguns tipos de esponjas se modificaram, adquirindo maior capacidade de assimilar os nutrientes, os gases da água. Então, aqui nós temos uma esponja simples, com uma única cavidade onde fica a água armazenada, que a gente chama de ascon. Essa próxima aqui, ela é a Saicon, então ela tem várias outras aberturas, certo? Diferentes, curvaturas, ok? Que fazem com que a água permaneça por mais tempo dentro dessas estruturas aqui, facilitando a absorção de nutrientes pela esponja. E aqui a Leucon, certo? Então a Leucon tem outras câmaras, certo? Mais câmaras, por onde a água vai ficar por mais tempo aqui circulando até que ela saia, certo? Então, entre essas três aqui, a que consegue subtrair, né, pegar para si a maior quantidade de nutrientes da água é a laico, tá bom? Por quê? Porque ela tem a maior quantidade de câmaras com células flageladas, que a gente chama de coanócitos, ok? Perfeito, né? Além disso, as esponjas são importantes indicadores biológicos e poluição da água, poluição da água, e servem de alimento para vários animais marinhos, como peixes, tartarugas e alguns moluscos. Em relação à reprodução, os poríferos podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Então, a maioria dessas espécies que a gente vem estudando, né, bactérias, qualquer esses seres para trás ali, eles são de duas formas de reprodução, assexuado ou sexuado, certo? E não é diferente aí também nos poríferos, tá bom? Como é que funciona, né? A reprodução assexuada, certo? Se dá por brotamento, processo pelo qual um grupo de células passa por várias divisões, formando brotos na parte externa. Então, o que acontece? Vai ter uma esponjinha ali, vai formar um brotinho, esse brotinho vai cair e vai nascer uma outra esponja, certo? Esse pode se fundir ao corpo do indivíduo, formando colônias, ou se desprender, originando um novo indivíduo isolado, certo? Foi o que eu falei ali. Na reprodução sexuada, a produção de gametas, a maioria dos seres é hermafrodita, ou seja, um único indivíduo produz gametas masculinos e femininos. Após a fecundação, surge uma larva flagelada, que é levada pelo fluxo da água. Então, olha só, uma dessas esponjas vai produzir os gametas, vai soltar na água. Essas gametas eles podem fecundar na mesma esponja ou fecundar em outra esponja. Fecundou, vai criar uma larvinha que vai ser levado pela água e vai cair no outro ponto e vai nascer outra esponja do mar, certo? Curiosidade de história, né? Tanto na Roma antiga como na Grécia, era um hábito comum frequente os banhos públicos. E nesses banhos eles usavam que tipo de esponja, né? Esponja do mar para se lavar, certo? Então a nossa esponja que a gente utiliza hoje para quem usa aí para tomar banho ou lavar louça, ela originou da esponja do mar, tá? Tanto que se a gente procurar no YouTube ali, tem eu vou passar depois um linkzinho, onde tem um videozinho sobre as esponjas do mar, como é que eles, né, pegavam, limpavam, né, secavam para utilização comercial, tá bom? Mas uma perguntinha para fixar o conhecimento, né? Os poríferos, embora pluricelulares, não possuem órgãos, certo? Não possuem órgãos. Com base em seu aprendizado, explique de que forma eles realizam as suas funções básicas, como a respiração, a digestão e a excreção, certo? Fácil também. No próximo momento do vídeo a gente vai fazer a correção desses exercícios aí, tá? As espículas, né, a gente viu lá atrás, que além de sílica podem conter outros componentes como calcário e proteínas. Qual é a função das espículas nas esponjas? Tranquilo também, né? A gente viu antes ali, certo? Aqui tem uma experiência para a gente ver o funcionamento, né, da esponja, como é que funciona aqueles poros. Como é que é feita essa experiência? A gente pega uma berinjela, tá? Pega uma berinjela, faz o broqueio dela, né? Tira a tampinha de cima, tira o interior dela e faz furos com palitos de churrasco, certo? E daí tu vai pegar e vai mergulhar ela numa bacia. Tem explicação, né? Uma bacia d'água. E daí você vai ver a água entrando dentro dessa esponja ocele, que seria a nossa berinjela. Aqui tem todo o procedimento, certo? Então, assim, ó, para ser justo, com o sétimo ano B, eu solicitei se eles fizessem em casa, né? Tivessem
imagens, né, filmassem ali ou gravassem o experimento, eu dava um elogio de 5 pontos, certo? Então, da mesma forma, para vocês também, tá? Então, quem fizer, não é obrigatório, quem fizer e me mostrar depois a produção desse experimento, também vai ganhar o seu referido elogio, tá bom? As esponjas também estão sendo estudadas para o que é tratamento de enfermidades, certo? Então, ela apresenta propriedades antibióticas. E uma dessas é chamada de cribrostatina, ok? É extraída de uma esponja do mar e possui a capacidade de matar células cancerígenas e bactérias. Então, é uma evolução aí na questão de saúde, né? Pode ser que a gente consiga aí mais medicamentos aí através dos estudos das esponjas, tá bom? Então, encerramos ali os poríferos, ok? Agora vamos para os quinidários, né? O que são os quinidários, então? Os quinidários, eles agrupam as águas-vivas. Então, esse filo de animais como as águas-vivas, caravelas portuguesas, corais e anêmonas. Muitos deles conhecidos por provocar queimaduras. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum incidente com uma água-viva, mas conheço algumas pessoas, alguns amigos que acabaram tendo queimaduras, né, através desses bichinhos aí. Diz que é bem chato, tá? Então, já adiantando aqui, a gente tem que tomar cuidado, né, quando tá na praia. Quando a gente vê isso aí, se vê no mar ou se vê na areia mesmo, não tocar, tá, pessoal? Eu não sei se alguém já teve, depois vocês me contam aí qual foi a experiência, se foram queimados pelos quinidários, tá bom? Então vamos lá. Todos são aquáticos, sendo a maioria marinha, e apenas algumas espécies de água doce. Os quinidários apresentam simetria radial, lembram? Simetria bilateral, né? E simetria radial, quando é cortada um círculo em vários pedaços. Aí, esses são os primeiros animais da escala evolutiva com tecidos verdadeiros, certo? Então, aqui forma tecido. Nervos e músculos simples, o que lhes permite perceberem o ambiente e se locomoverem por ele. Esses seres apresentam ainda uma cavidade gastrovascular com uma abertura que funciona ao mesmo tempo como boca e ânus, rodeada por tentáculos urticantes, certo? Então a gente tem dois tipos de quinidários. Tem os pólipos, né, que quando ele fica com a boca virada para cima, que seria as anêmonas, que elas ficam praticamente fixadas no chão, e a sua boca fica virada para cima com os tentáculos. E temos as medusas. As medusas, então, ela tem essa boca virada para baixo, né, e os tentáculos aqui. E essas, elas conseguem se movimentar com os tentáculos no ambiente onde eles estão ali. E o que eles produzem, né, esses tentáculos aí, né? Substâncias urticantes, né, que causam ardência. Então aqui está a explicação. Urticante que causa ardência na pele semelhante à provocada pela planta urtiga. Então se alguém alguma vez já se queimou com urtiga, já tem uma ideia, né? Eu já me queimei, certo? Urtiga, ele morava no interior, né? Eu gostava de brincar no meio do, do mato ali, você pegava uma urtiga. Então aqui nós temos os exemplos de quinidários. Então temos uma água-viva, uma caravela portuguesa, um coral, né, coral cérebro e uma anêmona, ok? Organização corporal. Nesse grupo encontramos duas formas básicas, uma geralmente sélsil, fixa, certo? Foi o que eu falei antes, fixa, chamada de pólipo, ok? Como as anêmonas e os corais apresentam sua boca voltada para cima e outra livre, natante, como locomoção por produção, chamada de medusa, como as águas-vivas, cuja boca é voltada para baixo. Então tá aqui, ó. Pólipo, né, quando ele é fixo, ó, geralmente séssil, e as medusas. O que diferencia, né? Para onde está voltada a sua boca. Então, o pólipo, a boca é para cima, certo? Os tentáculos estão aqui. E a medusa, a boca é para baixo, tá? E os tentáculos estão aqui. Então, a boca, né? A cavidade gastrovascular é a mesma por onde entra o alimento e sai as excreções. Fechou? Os tentáculos rodeiam a abertura da cavidade gastrovascular e têm a função de capturar e empurrar as presas para dentro dela. Uma vez ingerida a presa, a liberação de enzimas
que atuam na digestão, que inicialmente é extracelular. Depois, as células que revestem a cavidade absorvem os nutrientes e completam o processo digestório. Os resíduos da digestão são liberados pela boca. Olha só. Vamos lá. Eu vou dar um pause nesse vídeo aqui e a gente vai continuar no outro vídeo aqui, porque ele tem um limite de gravação. Então eu vou dividir ele aqui e a gente já vai continuar, tá bom?